Boa noite. Tivemos que mudar hoje o horário da transmissão online do culto por causa de um atendimento de emergência que precisamos fazer hoje de manhã. Bom, para quem conhece a Marilene, estejam orando por ela, que ela está realmente numa fase avançada da sua enfermidade. Então que Deus esteja acompanhando e ajudando os familiares nessa período difícil. Queria compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus, capítulo 10, que diz assim: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse período de isolamento social é para ser temporário. Graças a Deus a gente pode fazer cultos online, nós temos os benefícios da internet para poder superar esse distanciamento via os meios eletrônicos. Porém, Deus tem me falado a respeito de uma sedução que pode acontecer quando a gente descobre um recurso tão interessante como esse. A pergunta fica: por que não fazer uma igreja virtual em que os cultos acontecem continuamente online? Poderia até ser mais prático. Veja, as pessoas poderiam assistir o culto vestidas em seu pijama, no calor da sua sala, no conforto do seu sofá, talvez até com uma pipoquinha do lado, sem ter que se arrumar, se deslocar até o templo, sentar num banco de madeira ou de plástico, para então assistir ao culto. Até as ofertas e dízimos poderiam ser feitas por depósito bancário. Embora pareça bem conveniente, esta proposta é enganosa. A internet é uma bênção e facilita muito as coisas para nós. Mas toda bênção, se for mal usada, pode se transformar em maldição. Trocar relacionamentos presenciais pelos relacionamentos virtuais tem se tornado uma ameaça à saúde mental, psíquica e social dessa geração. Ao mesmo tempo que a internet nos coloca em contato com todo mundo, nos isola uns dos outros. Se você termina uma conversa via WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de comunicação, assim que você cessa a conexão, você está totalmente isolado. Na verdade, você nunca saiu do seu isolamento, teve um contato momentâneo com outra pessoa, mas não é o mesmo que um contato físico próximo, onde você pode ver, ouvir e sentir as reações da outra pessoa. Hoje, as pessoas estão desaprendendo a habilidade de se conectar, de interagir, de se relacionar, de brincar, de olhar nos olhos uns dos outros, superar junto dificuldades, aprender ou simplesmente conversar. É comum ver uma roda de amigos numa lanchonete, com todos digitando nos seus celulares sem trocar uma palavra entre si. Estão juntos, mas estão isolados. No relacionamento virtual, se não gostamos de uma conversa, basta simplesmente fechar a conexão ou então até mesmo bloquear a pessoa e partir para outra atividade. Assim, as amizades se tornam descartáveis, os relacionamentos se tornam superficiais. A tendência da sociedade é que toda vez que um relacionamento demandar trabalho, adaptação e renúncia, esse relacionamento é descartado. Por isso, eu queria trazer hoje um pequeno alerta, é uma mensagem que traz a necessidade de nós mantermos o contato presencial de uns com os outros, apesar de tantas seduções que a ideia de ter um culto online possa nos trazer. O relacionamento virtual não pode substituir o relacionamento presencial. Apesar de já passarem quase 2000 anos de idade, a exortação encontrada na Carta dos Hebreus é mais atual do que nunca. Ele fala
Consideremos, pois, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Primeira coisa que nós podemos observar aqui é o seguinte: animem-se mutuamente a colocar em prática a sua fé. A primeira coisa que o autor de Hebreus fala é consideremos-nos. Essa palavra no original grego significa colocar a pessoa atravessando a sua mente. É colocar a pessoa em consideração, atentar para ela, colocar os olhos e a mente fixos numa pessoa. É errado pensar que a sua participação em uma igreja local serve apenas para suprir as tuas necessidades. Ela vai muito além do que isso. A igreja local não é como um supermercado, cheio de prateleiras, com prateleiras cheias de coisas que você precisa. Quando você vai ao supermercado, você vai, pega as coisas, paga e vai embora. Não há relacionamento nisso. A igreja não é um supermercado, ela é uma família. E numa família é diferente. Pensa assim. Se alguém na sua família só pensa nos outros da família em termos do que ela pode lucrar com isso, essa pessoa é uma pessoa horrível. Na verdade, consideraríamos essa pessoa um monstro. Quando se pensa em família, significa que você não vai apenas lucrar com a presença do outro membro da família, você vai também arcar com as despesas, com o sacrifício, o prejuízo de fazer parte dessa comunidade, desses laços de sangue que unem as pessoas. Assim também a igreja. Como família, a igreja é lugar de servir, não apenas de ser servido. Por isso, o autor de Hebreus exorta: consideremos uns aos outros. Ocupe os seus pensamentos com o seu próximo. Preste atenção nessas pessoas. Quando você vai à igreja, algumas pessoas dizem: mas a igreja parou de me acrescentar coisas. Será? Muitas vezes é porque chegou o tempo de você acrescentar a vida das outras pessoas. A igreja é o lugar que Deus te chamou para você servir, não apenas para ser servido. Se nós lembrarmos as palavras de Jesus Cristo, ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Igreja é o lugar onde você ama as pessoas e você as serve e você se dá para elas e tem a justa retribuição, ou não às vezes. Mas o fato é que, como você está imitando a Cristo, você vai amar as pessoas com tudo que há dentro do seu ser. A vida comunitária da igreja deve ser intencionalmente voltada ao desenvolvimento da vida espiritual uns dos outros. Não existe individualismo na igreja do tipo cada um cuida da sua vida. Pelo contrário, somos todos interligados. E essa interligação, assim como existem assuntos que não podem ser tratados por telefone, por e-mail, por carta, mas têm que ser tratados pessoalmente, assim também questões do relacionamento precisam da presença, do contato presencial dos irmãos, para que ele seja efetivo. Então precisamos desse tipo de intimidade, de proximidade também. Estimularmos, o texto, primeiro versículo fala: consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor. Esse estimularmos tem algumas traduções possíveis e uma delas é muito engraçada, porque a tradução possível é irritar, é provocar e irritar. Ou seja, às vezes a gente tem que cutucar tanto irmão, que finalmente ele cede, meio aborrecido, e começa a fazer a coisa certa. Amor é assim. Portanto, meus amados, a igreja existe para nos levar a níveis maiores do que aquele que nós vivemos hoje, tanto na relação com Deus, quanto na qualidade de cidadãos e seres humanos, em relação aos outros que nos cercam, bem como em relação ao nosso projeto de vida.
Você é a ferramenta que Deus quer usar para levar o seu irmão a crescer. A igreja não é apenas um lugar para sentar e ouvir uma mensagem interessante. Por isso, a segunda parte diz: e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esforcem-se ao máximo por ter comunhão constante. Aqui fala que não deixar, esse verbo deixar significa abandonar, desistir de viver, falecer. A palavra contém em si uma ideia do prejuízo que você gera para as pessoas quando deixa de cumprir a sua parte, quando abandona o contato com a igreja. E também traz a ideia do prejuízo que você causa a si mesmo quando abandona o convívio dos irmãos. Há algo que Deus espera que você faça para ajudar os seus irmãos a atingirem o seu potencial. Essa é sua responsabilidade para com Deus. O próprio Criador conta com a sua parte para abençoar a igreja e Ele vai exigir prestação de contas do que você fez em favor dos seus irmãos. Mas também o abandono da comunhão traz prejuízo para aquele que se afasta, pois está desistindo de viver conforme o sentido original da palavra. Por isso, a terceira coisa, não se esqueçam das consequências de voltar as costas para Deus. A comunhão com os irmãos serve de proteção, de modo que você não fica entregue a si mesmo, e por estar entregue a si mesmo, acabe por endurecer o seu coração e seja encontrado pecando deliberadamente, sem arrependimento. Por incrível que pareça, esse perigo é bem real e presente na vida de cada cristão. Nós precisamos entender que o nosso coração se endurece por si mesmo. E o convívio com as pessoas muitas vezes serve de lixa para que Deus trate o nosso coração, para que nós possamos ser amolecidos pela ação da palavra e do mover de Deus, pela ação do Espírito Santo que se manifesta na comunhão dos santos. Não é à toa que Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Significa que na comunhão dos santos, Jesus Cristo se manifesta. Nunca é sábio se isolar, pois carregamos o nosso próprio pior inimigo dentro de nós mesmos. É na comunhão que somos tratados por Deus e mantidos no caminho que conduz à vida. Diz Provérbios 18 assim, versos 1 e 2. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Haverá pessoas que se apresentarão diante de Deus com o coração tão endurecido que não conseguirão encontrar arrependimento para a salvação. Por isso, Deus instituiu a igreja, para impedir que, andando sozinhos, percamos a batalha contra o pecado. Então, amados, sim, a internet é uma bênção, o culto online é um recurso muito interessante. Em situações em que a convivência física se torna difícil ou impraticável, esta é uma opção viável. Mas lembre-se, você precisa tocar e ser tocado, você precisa estar presente, próximo das pessoas, para que a comunhão seja plena. Então, nunca aceite a proposta que pode se instalar no seu coração, no coração de alguém, de que assistindo cultos online ou pregações gravadas, você poderá suprir a sua necessidade espiritual. É mais do que suprir-se de conhecimento da palavra. É o convívio onde Cristo se manifesta, onde o amor é expresso e onde o serviço é feito para a edificação de todos. Então, eu desejo para você que você comece a se enxergar agora como um instrumento de Deus para abençoar outros. E ainda que alguns relacionamentos às vezes sejam difíceis, porque as pessoas são diferentes, há opiniões diferentes, que Deus esteja usando essas coisas para te tornar cada vez mais maduro,
cada vez mais uma bênção, cada vez uma pessoa melhor para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Deus amado, eu peço que me ajude a entender o meu propósito, que é muito mais do que ter uma vida tranquila e confortável neste mundo. Me ajuda a pagar o preço de executar a tua vontade onde quer que eu vá. E ajuda a entender o propósito profético e missionário da minha existência, que não começa nem termina em mim mesmo, mas é uma parte de uma bênção que Deus quer deixar sobre a face da terra. E me ajuda, Senhor, a sair do meu egoísmo de pensar que, estando eu suprido, todo o resto pode ficar sem proteção, sem auxílio. Pelo contrário, Senhor, me ajuda a entender que a tua vontade e os teus propósitos estão acima dos meus e que a razão de minha vida só se cumpre quando eu cumpro aquilo que tu tens planejado para mim. Me ajuda a ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.